Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria nessa noite, estar com os irmãos. Mais uma vez, ter essa oportunidade de juntos adorarmos a Deus. Louvar a Deus, o pastor, o da pastora. Deus abençoe a Dilson, a Gislaine. Deus abençoe o Cauê que nos acompanha. Traga a saudação do pastor Alisson para toda a igreja. Amém, irmãos? Quem crê que Deus já está falando nessa noite? Aleluias. Na hora que eu desci do carro ali, irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu vim para cá com uma palavra, e na hora que eu desci do carro, o Senhor colocou uma outra palavra no meu coração. No meio do culto aqui, irmãos, o Senhor foi confirmando. E nesse último louvor que a irmã louvou aqui, o Senhor falou essa palavra. Amém? A palavra que eu vou trazer hoje é essa. Deus não vai te tirar do vale, mas Deus vai te honrar no meio do vale. Porque é no meio do vale que vai ter testemunho. Amém? Você vai sair do vale, mas é com a vitória. Quando você sair do vale, você vai sair vitorioso. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel. Samuel 17. Acordei hoje com a garganta inflamada, pastor, só pela misericórdia. Mas Deus vai dar graça aqui em nome de Jesus. 1 Samuel 17. Aleluia. Quem encontrou a palavra do Senhor? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo de número 9. Versículo 8. E parou e clamou as campainhas de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha. Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então nós sereis por servos, e nos servirá. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campainhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 20. Davi então se levantou de madrugada. Olha o segredo aí, ó. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem da batalha, e os gritos chamavam a peleja, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Vamos um pouquinho mais avante. Aleluias. Vamos aqui no versículo de número 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Tomou a sua espada, tirou-a da bainha e matou, lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói, o seu campeão era morto, fugiram. Diga assim: o inimigo fugiu e Deus deu vitória. Se assente nessa noite, você que pode, adorando ao Senhor. Aleluia. Estamos hoje num culto especial, né, irmãos? O culto é especial. O culto é um momento onde nós temos que ter o prazer de estar, viu? Aqui é um lugar onde nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus. Aqui você entra triste, sai alegre. Você entra abatido, sai renovado. Você entra enfermo, sai curado. Entra encapetado, sai liberto. Aqui é o lugar, irmãos. Aqui é a fonte, aqui é o hospital de Deus, viu? Então fica tranquilo, independente da forma que você entrou, Jesus está aqui para fazer um milagre no meio de nós. Quando lemos essa palavra,
Todos nós, leitores da Bíblia, ouvintes da palavra de Deus, já ouvimos sobre ela, o Davi que matou o gigante. Todos nós, ouvintes da palavra de Deus, leitores da palavra de Deus, quando ouvimos falar sobre o gigante Golias, nós lembramos daquele que outrora se levantou para ameaçar, para afrontar a nação de Israel. Nós vemos que nesse período de tempo, a Bíblia diz que Saul, ele era o governante, ele era o rei da época. Saul era aquele que passava as ordenanças para o povo. Saul é aquele que havia levantado soldados para trabalhar, para pelejar ao seu respeito, para defender a nação de Israel, para defender a casa de Israel. Porém, a Bíblia diz que muitas vitórias conquistaram, porém, agora, eles estão diante de uma situação que Saul não consegue enxergar saída. O exército de Israel agora não consegue mais enxergar saída, e eles estão passando um momento de caos. A Bíblia diz que agora a nação de Israel está passando um momento muito complicado. Eles estão vivendo um período de guerra, eles estão vivendo um período de batalhas, e a Bíblia diz que agora é um povo chamado filisteu. Este povo filisteu, eles desciam no vale para afrontar a nação de Israel, a nação inimiga. Qual era o desafio? Eles teriam que pelejar, eles teriam que guerrear, e aqueles que perdessem, este serviria a nação vencedora. Porém, a Bíblia diz que os filisteus, eles eram um grupo de gente, um exército, que eles haviam um homem no meio deles, por nome de Golias. A Bíblia diz que Golias era um homem especialista em guerra. A Bíblia diz que Golias era um homem especialista em batalhas. Golias era um homem que cresceu treinando sobre guerra. A Bíblia diz que Golias, ele entendia sobre espada, sobre escudo, sobre lança. Golias sabia como afiar uma espada. Golias sabia como carregar um escudo, como atacar o inimigo. Já não bastasse a experiência de Golias, a Bíblia diz que Golias agora é um gigante. Além de ser um homem experiente naquilo que faz, além de ser um homem experiente na batalha, também é um homem gigante. A Bíblia diz que ele era muito alto, quase 3 metros de altura em média. Nós vemos que Golias era um homem que só de chegar, a sua presença em si já intimidava muita gente. Só de Golias se apresentar no ambiente, muita gente já tinha medo, muita gente já temia o gigante Golias. Já não bastasse a aparência física do gigante, ele carregava consigo instrumentos de guerra, ele carregava consigo instrumentos de batalha. E a Bíblia diz que agora, por 40 dias, o gigante Golias desce ao vale para afrontar a nação, dizendo: olha, dai-me um homem corajoso, dai-me um homem valente para pelejar. E a Bíblia diz que a nação de Israel, do outro lado, ouvindo os gritos de Golias, eles se intimidaram pelo tamanho do problema. O problema, como já dito, ele era grande, tanto de aparência como na experiência, na braçal mesmo. Então nós vemos que agora não estamos falando de qualquer pessoa, não estamos falando simplesmente de um exército inimigo, nós estamos falando de alguém de posição muito elevada, que só de gritar com a voz já intimidava todo um campo de soldado. Nós estamos falando de alguém que só de um grito já trazia medo. Nós estamos falando de alguém que só de gritar já fazia com que o povo se intimidasse e não tivesse coragem suficiente para descer para o vale para pelejar. Irmãos, quando eu leio a Bíblia e eu começo a examinar esse texto, por que Saul não montou uma outra estratégia, pastor? Por que Saul não pegou os melhores soldados para descer aquele vale para afrontar o gigante? Até os melhores soldados da nação de Israel, eles também não tinham coragem. A Bíblia diz que todo o exército de Israel temeram o gigante. Todo o exército de Israel agora estão temendo o tamanho do problema.
Só que a Bíblia diz que nesse percurso de tempo, Jessé dá ordem para um dos seus filhos, por nome de Davi, descer ao vale, pegar queijos, levar ao arraial, saber como estava a situação, olhar os seus irmãos. Jessé queria saber como estava a guerra, e a Bíblia diz que Davi, obediente ao seu pai, ele desce para o arraial. Davi pega os queijos, a Bíblia diz que ele levanta de madrugada, ele deixa as ovelhas do seu pai com outro pastor, e a Bíblia diz então que Davi desce. Quando Davi desce no arraial, Davi vai ouvir algo que ele nunca tinha escutado. O quê? O gigante gritando. E o gigante está gritando: ei, existe alguém da casa de Israel para pelejar contra mim? Existe algum homem valente para pelejar contra mim? Davi está ouvindo, mas Davi faz o que o seu pai havia lhe ordenado. Ele leva os queijos para o chefe ali, depois ele desce procurando os seus irmãos para saber como estava a batalha. Quando Davi chega diante do povo, dos soldados de Israel, agora Davi está escutando o gigante gritando. Davi, ele é ousado, e Davi é crente, cheio de fé. Davi, ele é ousado, ele é crente, confiando no Deus que ele servia. Davi vai dizer: quem esse camarada pensa que é para afrontar o Deus de Israel? Quem que esse homem pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, deixa eu lembrar você uma coisa. Davi, ele não vai olhar para o tamanho do problema. Davi, ele não vai olhar para o tamanho do gigante. Davi não vai olhar para o tamanho do obstáculo, mas ele vai colocar Deus no lugar que desde o início ele já deveria estar, no meio de todas as coisas. Davi, ele começa a reconhecer a grandeza de Deus, e ele diz: ele pode ser grande, mas o Deus que eu sirvo é maior para dar vitória. Então, de cara, o que Davi nos ensina para este campanha de libertação no vale? Não se intimida para o tamanho do gigante. Talvez você chegou aqui com o seu problema lá em cima. Talvez você chegou neste culto de campanha com o seu gigante lá em cima. Deus já está começando dizendo: ó, não olhe mais para a aparência do seu problema. Não olhe mais para o tamanho do problema que você chegou. Não olhe mais para o tamanho do obstáculo. Ah, pastor, é grande, eu não estou conseguindo, está ameaçando, está tirando meu sono, está tirando a minha paz. Davi está ensinando: não olhe para o tamanho do problema. Primeira lição que nós aprendemos: o problema pode ser grande, mas o Deus que servimos, ele é maior. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus é maior. Segunda coisa que nós vamos aprender: Davi reconhece a grandeza de Deus. E a Bíblia diz agora que Davi, ele vai procurar os seus irmãos, como seu pai havia dito. Quando Davi chega e apresenta diante dos seus irmãos, a Bíblia diz que Eliabe, ouvindo, o que Davi estava falando, ele vai dizer: olha, Davi, você saiu do pasto para vir nos afrontar diante de uma batalha? Só que Davi estava obedecendo o pai, irmãos. Davi estava obedecendo a ordem de Jessé. Só que o irmão, com raiva daquela situação, porque a Bíblia diz que o irmão ficou com raiva de ver Davi ali, a Bíblia diz que agora ele vai começar a criticar Davi. Sabe o que Davi faz? Davi vai dar as costas para o irmão. Pastor, vem aqui fazendo um favor. Está aqui Eliabe. Eliabe está criticando. Davi vem perguntar para levar a informação para o pai. Amém? Eliabe está aqui, descendo a lei em Davi. Davi, era para você estar no pasto. Davi, você vem aqui para nos afrontar. Davi, você vem aqui para nos perseguir. Davi está querendo saber o que está acontecendo, porque ele tinha uma missão: levar para o pai. Está entendendo o que o Senhor está dizendo? Sabe o que Davi faz? Davi dá as costas para o irmão, e ele desvia do seu irmão, e ele vai saber o que estava acontecendo. Pode sentar, pastor. Sabe o que Deus quer ensinar para a gente nessa noite? Saia de perto de gente negativa. Sai de perto de gente pessimista. Sai de perto de gente que não acredita na tua chamada. Saia de perto de gente que não tem a mesma fé que você. Saia de perto de gente que não quer somar com o teu ministério.
Saia de perto de Eliabe, porque Eliabe quer te apontar, quer te criticar, quer tirar sua fé, quer te desmotivar, quer fazer você perder o propósito, quer tirar você do foco, quer tirar você da comunhão. Eliabe quer tirar você da chamada, mas Deus está dizendo: ei Davi, você veio por um propósito. Tem muitos Eliabe no meio da igreja tentando dispersar a fé do irmão. Tem muitos Eliabe no meio da igreja tentando pisar no Davi só porque é pequenininho. Tem muitos Eliabe dentro da igreja, bonitão, fortão, canta bem, prega bem, mas só porque o Davizinho é pastor de ovelha. Deus vai bater Eliabe nessa noite. Deus vai começar a exaltar Davi. Aleluia. A Bíblia diz agora que Davi desvia do seu irmão. Está no texto. Davi desvia. Sabe que Deus está conversando com a gente? Enquanto nós estiver dando ouvido para as críticas, dificilmente nós vamos chegar no sucesso. Enquanto a gente dar ouvido às pessoas negativas, pessimistas, porque o negativo é assim, irmãos. Ele não sonha, não quer que você sonha. Ele não prospera, não quer que você não prospera. Ele não vai bem no casamento, não quer que seu casamento vai bem. A casa dele está de ponta cabeça, a tua casa tem que estar de ponta cabeça também. Mas Deus vai mudar o quadro aqui nessa noite. Davi sai de perto, Davi vai saber, Davi fica sabendo. Aí, para a coisa melhorar, os soldados dizem: olha, o filisteu tem vindo afrontar a nação de Israel, mas o rei Saul falou o seguinte: que quem vencer o gigante vai casar com a filha do rei, vai estar livre dos impostos e vai ser uma pessoa muito próspera e muito bem sucedida. Davi olhou, analisou a situação, com fé, crente no Deus que é da vitória. Ele falou: o quê? Eu vou tomar posse dessa bênção. Irmãos, tem bênção que já está à vista da gente, mas a gente tem que lutar por ela, viu? Tem bênção que já está decretada, mas enquanto a gente voltar a desistir, nós nunca vamos receber. Deus está dizendo: a bênção já foi decretada, agora vai de frente, bate de frente, enfrenta, vai em busca, porque enquanto você se esforça, Deus vai garantindo o resultado na sua vida. Enquanto você se esforça, Deus vai prosperando. Enquanto você se esforça, Deus vai abrindo porta. Enquanto você se esforça, a bênção vai sendo gerada. Aí Davi olhou, analisou. Ele olha para o rei Saul e diz: olha, Saul, eu vou descer lá. Irmãos, aqui entra um grande erro de Saul. Saul olha e diz: Davi, Golias é experiente na guerra. Davi, Golias é experiente na batalha. Davi, você é só um menino, Davi. Quem olha para você não sabe a sua história. Quem olha para você não sabe as suas dores. Quem olha para você não sabe quantas vezes você chorou para estar de pé aqui hoje. Quem olha para você não sabe quantos espinhos você pisou no meio do percurso para conseguir estar aqui hoje neste culto. Quem olha para você hoje não sabe quantos leões e gigantes e problemas e ursos que você enfrentou. Quem olha para você hoje não sabe as lágrimas de ansiedade e depressão que você lutou para conseguir chegar aqui neste culto. O rei olhou para Davi e diz: olha, Davi, você não tem potencial para isso, você é muito novinho, você vai morrer na batalha, Davi, você vai morrer no meio da guerra. Aí Davi diz: muito enganado, meu senhor, eu estava lá cuidando das ovelhas, veio o urso, eu matei, veio o lobo, eu defendi. Davi começa a contar as experiências, porque assim, irmãos, tem gente que não vê a sua vida no anonimato, acha que você é um Zé Ninguém, acha que você é um zero esquerda, acha que você é simplesmente um Davizinho qualquer, o menor, o desprezável. Mas o Senhor está dizendo: ei, Davi, Ele viu as tuas lágrimas. Deus está dizendo: ei, Davi, Ele viu você tocando harpa quando ninguém estava te vendo.
O Senhor está dizendo: ei Davi, Ele viu você quando o homem olhou para a tua aparência. Porque o ser humano é cheio disso, irmãos, olhar para a aparência. Esse aí é pequenininho, essa aí canta tudo errado, esse aí prega, erra tudo português. Irmãos, para de dar nota. Para de dar nota. Tem algum profissional na música aqui? Então para de dar nota. Tem algum teólogo aqui? Então para de dar nota. Tem algum juiz aqui? Então para de dar nota. Porque tem um grupo de Eliabes, irmãos, um grupo de Saul, que gosta de sentar assim na igreja, ó. Ainda cutuca a irmã está dando glória, cutuca, viu? Você viu fulana como está hoje? Você viu fulana como errou no hino? Deus não quer juízes, Deus quer adorador, oh glória. Hoje não é culto para juízes, hoje é culto para Davi. Hoje é culto para o menor, hoje é culto para o rejeitado, hoje é culto para os bastardos, hoje é culto para o excluído da sociedade, hoje é o culto que Deus marcou para o Zé Ninguém. Quando Samuel vai ungir Davi, o que o pai fala? Tem um menorzinho lá no pasto, não foi isso? Mas o menor para Deus tem valor, irmãos. Pode o teu pai te abandonar, pode a tua mãe te abandonar, pode o amigo te abandonar, pode o vizinho te abandonar, mas Deus está dizendo: o menor para Deus tem valor. E Deus já te alistou para uma grande batalha, Deus já te alistou para uma grande guerra. Quando Deus nos alista, não dá mais para voltar para trás. Quando Deus te chama, não dá mais para retroceder. Quando Deus te chama, não dá mais para recuar. Mas é noite de avançarmos. Aí Davi, ele diz para o rei: eu vou, porque o Deus que eu sirvo, como me deu vitória no passado, Ele vai me dar vitória no presente. Deixa eu lembrar você uma coisa. Tem muito crente, irmão, tem muitos crentes hoje que falavam assim: no meu tempo da antiguidade Deus fazia, no meu tempo Deus curava, no meu tempo, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele agiu no passado, Ele age hoje. Ele operou no passado, Ele opera hoje. Ele curou no passado, Ele cura hoje. Ele libertou no passado, Ele cura hoje. Ele ressuscitou no passado, Ele também, se quiser, ressuscita hoje. O poder de Deus, Ele é ilimitado. Aí Davi diz: olha, como Deus me deu vitória no passado, Deus vai me dar vitória hoje. Então Davi, ele vai se oferecer. Aí Saul diz assim: Davi, você pode ir, você vai morrer mesmo, mas tem um porém, você vai usar as minhas armaduras. Olha para o teu irmão e diga assim: a armadura de Saul não cabe em Davi. Diga assim para o teu irmão: a ferramenta de Davi não é a mesma de Saul. Aí o que Saul faz? Ele vai dar ferramenta para Davi. Davi pega a espada, Davi pega a lança, Davi vai colocando as roupas de soldado. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Davi não tinha experiência em lidar com isso. Davi não tinha experiência com espada, Davi não tinha experiência com escudo, com lança. Davi não tinha experiência, está no texto. Aí Davi vai tentar andar, pastor, com aquelas coisas. Aí Davi não consegue, Davi se limita. Tem muito crente limitando o ministério porque está querendo vestir o que é do outro. Tem muito crente limitando a chamada porque quer pegar a unção do outro igualzinho. Irmãos, aquilo que é seu é seu. Deus vai te usar naquilo que você tem. Pastor, me prova, eu te provo. Sabe o que Davi faz? Falou: rei, me perdoe, mas não dá. Ele tira a armadura de Saul. Aí Davi pega o cajado. Ele era pastor. Ele pega o cajado, aquilo que ele dominava. Davi, ele pega o alforje, aquilo que ele dominava. Davi vai pegar as pedras no ribeiro.
Sabe o que Deus está ensinando? Use os seus melhores recursos. Não queira aquilo que é do outro, irmãos. Muitas vezes a gente quer imitar o outro, que a gente vê bonito, é admirável. Glória a Deus por isso. Mas o que Deus tem com você é com você. Se um Deus chama para ser enxado, o outro vai ser o serrote, o outro vai ser a pá, o outro vai ser o trovão, o outro vai ser o martelo, o outro vai ser o prego, o outro vai ser a vassoura, o outro vai ser a pazinha. Independente daquilo que você é, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Aí Davi vai usar aquilo que ele consegue dominar: o cajado, a pedrinha, o alforje. Aí Deus está conversando com alguém hoje, está dizendo: usa a ferramenta que você tem. Pastor, a minha ferramenta é o glória, então vai dando glória. Pastor, minha ferramenta é a oração, então vai orando. Pastor, minha ferramenta é servir, então vai servindo. Pastor, minha ferramenta é pregar, então vai pregando. Qual é a sua ferramenta? Qual é a sua ferramenta? O crente não pode ficar sem ferramenta. Crente não pode ficar sem ferramenta. Crente tem que ter ferramenta. O crente tem que estar pronto para servir. O crente tem que estar pronto. Davi não consegue com a armadura de Saul, mas ele tinha dele para lutar para a batalha. Aí ele pega o alforje, ele pega o cajado, pega as pedras. Aí Davi vai descer no vale. Quando Davi chega no vale, olha o que a Bíblia diz: o gigante vendo aquilo, Golias lá de longe olhando. Imagine o cenário comigo. Aí Davi vê o menino, aí Golias vê o menino, bem pequenininho. Aí Golias começa a zombar. Vocês não têm vergonha não? Mandar uma criança, um menino, para pelejar comigo? A vitória já é certa. O povo de Israel está dizendo: Golias tem razão. Mas Davi estava aqui, Deus vai dar vitória. Davi estava descendo, Deus vai dar vitória no vale. Davi estava andando e dizendo: Deus vai dar vitória no vale. Aí Davi é crente, irmãos. Viu? Que o crente tem que ser crente, independente de onde está, o crente tem que ser crente. É crente no vale, é crente na bênção, é crente dentro de casa, é crente no trabalho, é crente na escola, é crente na igreja, é crente no ônibus, é crente no monte, é crente na esquina, é crente indo comprar alguma coisa no mercado. Aí Davi crente, irmãos. Aí Davi diz para o Golias: hoje mesmo Deus nos dará a vitória. E hoje eu vou entregar a sua cabeça para as aves comer. Irmãos, vamos falar a verdade? Davi tinha algum potencial para isso? Sim ou não? Fala a verdade, irmão. Sim ou não? Não entendia de guerra, não entendia de espada, não entendia de escudo, não sabia guerrear, não sabia lutar. Estamos falando de um herói, de Golias. Olhando, Davi não tinha aparência nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Tem batalha que a gente não vai vencer com a força do nosso braço. Tem batalha que não é você lá brigando, tirando satisfação, que você vai resolver. Não. Tem batalha que não é você agindo, sabe, do meu jeito, é 8,80 e acabou. Não. Tem batalhas que a gente tem que reconhecer e colocar Deus na frente. Tem gigantes que só é vencido quando Deus está com a gente. Tem gigantes, obrigado. Tem gigantes que só é vencido quando Deus está pelejando junto. Tem milagres que só acontece quando Deus está ali colocando as mãos. Tem porta que só abre quando Deus decretou vitória, irmão. Tem coisas que o homem faz, mas tem coisas que é para Deus fazer. Ei, talvez até aqui você lutou, talvez até aqui você pelejou, mas Deus está dizendo que hoje Ele vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Aí Davi vai. Sabe o que a Bíblia diz? Que Davi vai. Aí Davi pega uma pedra. Imagina o Golias, irmãos, olhando, baixando a cabeça, dizendo: esse menino. Aí Golias pega o alforje, sabe o que ele faz? Ele roda. Só que tem um detalhe: vai escutando o que Deus está ensinando a gente para vencer no vale. Por isso que às vezes entra a campanha, sai a campanha, a gente não dá testemunho, porque a gente não presta atenção naquilo que Deus fala. E Deus está conversando com a igreja. Eu vou calmo para você entender. E Deus está dizendo assim: Davi estava rodando, diga assim, rodando. Davi estava rodando o alforje.
Só que se Davi rodasse, tem um paninho aí? Tem um paninho? Aqui, presta aqui. Dá licença. Se Davi rodasse assim, a pedra chegaria no objetivo? Sim ou não? Davi tinha que rodar como? Com força. Davi roda forte, ele lança. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto nós rodarmos o alforje morrendo, pastor, como assim morrendo? Eu vou explicar para a igreja entender. A palavra primeira é para o pregador, irmãos. Como é que simboliza o morrendo? Vou na igreja hoje, daqui 4, 5 meses eu apareço de novo. Como é que você roda alforje assim? Me ensina. Porque até hoje eu não aprendi, em mais de 10 anos de igreja, até hoje eu não aprendi. Ah, pastor, eu vou orar hoje, daqui 5 meses eu volto a orar de novo. O alforje está rodando fraco, irmãos. Deus está dizendo que está na hora da igreja começar a botar força nesse alforje. Ah, pastor, eu vou ler a Bíblia hoje? Ah, daqui 1 ano eu leio de novo. Irmãos, o ímpio está lendo Bíblia mais do que nós aqui da igreja. Viu? Eu vejo tanto ímpio, falo, nossa, eu já li a Bíblia um monte de vezes. Aí pergunta para o crente, quantas vezes você leu a Bíblia? Não responda não, pelo amor de Deus. A gente brinca, mas o negócio é sério, irmãos. É seríssimo. Nós somos o povo eleito. E você percebe o tanto que nós estamos priorizando a palavra? Aí Davi está rodando ao forte. Só que se ele rodasse fraco, irmão, sinto muito, a pedra ia cair. Ou do lado dele, ou um pouco próximo. Mas ele roda com força. Sabe o que é isso? É orar, é buscar, é vir para o culto, é louvar, é para o ensaio, é para oração, para consagração, é monte, é vigília, é cultar livre. O que tiver que fazer, vamos fazer. É assim que nós vamos vencer os gigantes. Viu? É campanha. Aí você entra hoje hoje é primeiro dia? Primeiro dia da campanha. Ah, pastor, Deus não deu vitória hoje, não venho mais. Vamos rodar esse alforje, irmãos. Vamos rodar o alforje. Se tiver que fazer 200 dias de campanha, vamos rodar o alforje. Porque a hora que você lançar pedra, irmão, aí Davi vai lançar pedra. Imagina o Golias olhando aquilo. Só que Golias não sabia, diga assim, Golias não sabia que quem estava levando a pedra era Deus. Deus estava, irmãos, eu acredito que a mão de Deus estava assim, ó. Viu? A mão de Deus está indo hoje de encontro com o seu problema. É cura física? A mão de Deus está indo hoje ao encontro. É uma libertação psíquica? A mão de Deus está indo hoje ao encontro. É algo espiritual, um renovo espiritual? A mão de Deus está indo ao encontro. Ah, pastor, é uma libertação para um parente? A mão de Deus está indo ao encontro. É pela restauração da família? A mão de Deus está indo ao encontro. Ah, pastor, é pelo meu serviço? A mão de Deus está indo ao encontro. Ah, pastor, é pela minha casa? A mão de Deus está indo ao encontro. Ah, pastor, é pelo meu ministério? A mão de Deus está indo ao encontro. Ah, pastor, é para vencer eu mesmo? A mão de Deus está indo ao encontro. Posso lembrar você de algumas coisas que Deus fez? Ele é maior do que Acabe. Ele é maior do que Jezabel. Ele é maior do que Nabucodonosor. Ele é maior do que Azera, maior do que Dagon, maior do que Baal. Deus é maior do que as crises. A Bíblia diz que o Senhor, Ele abriu o mar para o povo passar. Deus enviou maná para o povo comer. Deus trouxe coluna para trazer proteção. Deus trouxe a nuvem para trazer proteção. Deus tem o poder para fazer coisas grandes. E Ele está dizendo, eu sou o Senhor, que eu posso pelejar por ti. Lembra quando o Senhor fala com Moisés? Diz ao povo de Israel, que eu sou, me
enviou a vós. O que Ele é? Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a rocha inabalável, Ele é a pedra angular, Ele é a cabeça da igreja, Ele é eleito de Deus, Ele é juiz de Israel, Ele é a estrela da manhã, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor está lembrando a igreja que Ele tem o poder. Aí Golias não espera, mas a pedra bate aonde? Na onde, igreja? Aí sabe o que acontece? O gigante era para cair, irmãos. Ó, mas eu acho que Deus dá um tapão na orelha de Golias. O gigante cai, ó. Só que aqui Deus vai ensinar algo. Eu quero toda a igreja atenta. O gigante cai morto, sim ou não? Sim ou não? Responda a igreja, sim ou não? O gigante não cai morto, irmãos. O problema caiu, pastor, mas ainda estava ali. O gigante caiu, mas ainda estava ali. Olha o que Davi vai ensinar. Se Davi voltasse para o arraial comemorando a vitória antes do tempo, quem ia se levantar novamente? Quem ia se levantar novamente? Quem? Aí o que Davi faz? Davi corre de encontro com o problema. Está na Bíblia. Davi corre em direção ao gigante. Não é para fugir não, viu, irmãos? Não é para você fugir mais desse problema não, em nome de Jesus. Davi corre em direção ao gigante. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Davi pega a espada do gigante. Ó. Sabe o que Davi vai ensinar? Não pare enquanto tudo não estiver terminado. Sabe o que Deus está dizendo? Vai até o final. Você chegou até aqui, vai até o final. Você começou hoje, vai até o final. Ah, pastor, entrei num propósito aí. Deus está dizendo, vai até o final. Davi, ele não para. Porque se o gigante levantasse, você acha que Davi pararia o gigante? Não. O exército de Israel pararia o gigante? Não. Então Davi corre até o problema, ele arranca a cabeça do gigante. Aí sabe o que Davi faz? Ele pega a cabeça do gigante e ele ergue para o alto. A Bíblia diz, não é palavra do pastor Alex, a Bíblia diz que os filisteus, vendo que o seu campeão, o que é o campeão, irmãos? É aquele que leva o troféu. Não é assim? O campeão, ele é mais do que vencedor. Só de você estar numa corrida, por exemplo, num campeonato, todos que estão ali, para mim, ao meu ver, são vencedores, todos. Só de estar ali, porque treinou, dedicou, se esforçou, está competindo no campeonato, mas o troféu quem leva? O campeão. Sim ou não? A Bíblia diz que os filisteus, vendo que o seu herói de guerra foi morto, ó, fugiram. Mas cadê o inimigo que estava afrontando? Foi embora. Mas cadê o problema que estava 40 dias ameaçando 80 vezes? Porque a Bíblia diz que ele ia de manhã e ele ia tarde, 2 vezes por dia, vezes 40, dá 80 vezes o gigante gritando. Imagine só, irmãos, quanto que mexeu no psicológico daquele povo. Deus está dizendo que a vitória sua vai ser tão grande. A vitória sua vai ser tão grande. A vitória sua vai ser tão grande que o inimigo, ó, o fofoqueiro, irmãos, que até agora falou tanto de você, ou ele vai fugir da situação, ou ele vai começar a abrir a boca para falar, nossa, você viu a vida de fulana como mudou? Irmãos, Deus vai começar a mudar o quadro. A roda hoje vai girar, viu? Hoje você deve a alguém, você dá a volta na esquina lá do outro lado para não ver a pessoa, mas esse quadro vai mudar. Você vai passar pela pessoa, opa, o azeite multiplicou e Deus deu vitória.
Lembra, para finalizarmos, lembra de Ezequiel no vale? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou no meio de um vale, cheio de ossos, que estavam sequíssimos. Irmãos, olha aqui, um cemitério de ossos. A Bíblia fala de um vale, um cemitério de ossos. Não tinha corpo mais, não, era só osso, tudo espalhado. Aí a Bíblia diz que houve um reboliço. O reboliço, irmãos, tem reboliço que vem para o mal, mas tem reboliço de Deus que vem para o bem, viu? Tem reboliço que Deus sopra, é para poeira sair do lugar, é para osso começar a se encaixar no osso, viu? Às vezes você estava passando um reboliço porque você pegou prova com a mão, mas às vezes você está no reboliço que Deus quer colocar coisa no lugar. Então Deus permite o reboliço, aí o osso junta no osso, aí cresce pele, cresce nervo, aí no final o profeta vai lá e vem o que? A vida, né? O espírito de vida. Perceba que os ossos representam o que? Estrutura. O que deixa o corpo de pé é a pele? É o nervo? Não, é o osso. O osso é a estrutura. Nervo significa o que? Para ajudar na movimentação. Pele simboliza o que? Acabamento, sensibilidade. E o espírito representa o que? A vida. Aí você chegou aqui caído, fraco, desanimado, abatido, angustiado. Você chegou dizendo: é meu último culto, eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais, eu não vou servir mais. Aí Deus está dizendo que hoje Ele está começando a dar estrutura onde está destruturado. Aí o Senhor vem dizendo que Ele vai começar a dar movimento aonde está parado. E o Senhor está dizendo que Ele vai começar a colocar proteção aonde está desprotegido. E Deus vai começar a dar sensibilidade para você sentir a presença. E o Espírito é a vida. E perceba que no final, quando o Senhor coloca aquele exército de pé, Deus vai dizer assim: ó, esta é a casa de Israel, que estava caído, mas agora ficou de pé. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não apresenta a casa de Israel no primeiro, no segundo versículo ou no terceiro versículo, já do começo de Ezequiel 37. Porque se Deus apresentasse o povo caído, irmãos, não teria muita lógica. Aí Deus vem, reestrutura, traz movimento, dá acabamento, traz vida. Aí Deus fala: é a casa de Israel, porque Deus não tem prazer no caído. Deus não se alegra com quem cai. Deus não se alegra com quem desvia. Deus não se alegra com quem deixa o ministério. Deus não se alegra com quem olha para trás. Lembra a mulher de Ló? Deus não se alegra. Deus não se alegra. Aí Deus vem consertar o que está desconcertado. Aí Deus vem colocar a gente de pé. Aí Deus fala assim: esta é a casa de Israel. Olha bem para cá. Deus vai te apresentar erguido. Deus vai te apresentar de cabeça erguida. Deus não vai te apresentar como um derrotado. Deus não vai te apresentar como um osso seco, um fracassado, um mirrado, não. Deus vai te apresentar como alguém de valor. E a palavra de Deus é para você hoje que está aqui. Assim como Davi teve vitória no vale, trouxe testemunho para a nação de Israel, você também vai dar testemunho em nome de Jesus. Se coloca de pé nesta noite. Aleluias. Aí no meio daqueles que falou de Davi, Davi só está entrando assim, ó, com a cabeça do gigante. Davi precisou falar do milagre? Não. O milagre, quem olhava via, ó, Davi venceu Golias. Seu milagre vai ser tão grande, irmãos, que você não vai precisar ficar divulgando. Não. Quem olhar para você e falar: fulano, você viu como fulano era um usuário de droga? Hoje é um pregador da palavra. Você viu o marido da irmã, cachaceiro, que hoje andava mais torto para lá do que para cá? Virou pastor de igreja. Deus vai mudar o quadro, irmãos. E é tão sério isso aqui que Deus está conversando com a igreja. Deus vai mudar cativeiro de crente. Deus vai começar a mudar a história de crente. Deus vai começar a fazer algo novo para pessoas que estão aqui. Deus está dizendo: ei, prepara para contar o testemunho de vitória.
ensaio playback, ensaio com a banda, porque você vai dizer: pastor, eu preciso dar o testemunho. Por quê? O gigante caiu e Deus deu vitória. Aleluia. Amém, irmãos? Quero orar com a igreja rapidinho. Como hoje é um culto propício para isso, quero fazer uma oração rapidinho. Faz assim, irmãos. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Se Deus permitir, irmãos, vai acontecer, tá? Cada culto é de um jeito. Aos obreiros da igreja, por favor, fique atento. Irmãos, não fica com medo. Amém? Tem lugar, irmãos, que pessoa cai em processo. Tem lugar que pessoas travam a mão. É essa oração que eu vou fazer agora. Você que é vítima de obra do mal, se tiver alguma coisa, Deus vai permitir. Se for da vontade de Deus, se não for também, amém. Amém, irmãos? O importante é que a palavra, que é a maior revelação, já foi pregada. Então faz assim com as mãos. Se alguém por acaso manifestar, um ora e os demais seguram. Amém, irmãos? Os obreiros da igreja, levanta a mão e os demais fecham o olho. Senhor, estamos aqui hoje, a tua palavra foi pregada em nome de Jesus, e a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. E quando eu sentei aqui, Senhor, no culto, eu senti a tua presença tão gloriosa, e eu sinto a tua presença tão gloriosa, que eu creio que o Senhor está agindo aqui nessa noite. E hoje é um culto de libertação, Senhor, e o Senhor pela misericórdia tem nos chamado para esse trabalho. Então, aonde houver alguém vítima do mal, trava a mão desta pessoa agora. Aonde houver, Senhor, alguém vítima de macumba, aonde houver, Senhor, alguém vítima de algum trabalho, trava a mão desta pessoa agora. Em nome de Jesus. Se houver alguém, Senhor, vítima de maldição hereditária, pode travar a mão desta pessoa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós oramos pela igreja, Senhor, e se o Senhor permitir, o milagre vai acontecer. Amém. Solta a mão. Tem alguém que está com a mão grudada? Vem para frente. Tem alguém que está com a mão grudada? Vem para frente. Tem alguém que está com a mão grudada? Vem para frente. Os demais, senta, por favor. Os irmãos aqui conhecem o trabalho da igreja. Glória a Deus. Pastora, se puder tirar essas 3 cadeiras aqui, eu agradeço. Solta, irmã. Consegue? Solta, irmã. Consigo. Consegue soltar, irmã? Não? Quem crê que Deus está aqui, irmãos? Quem crê que Deus está aqui? Diga assim: glória a Deus. Agora eu vou pedir para Deus destravar-nos. Senhor, pode destravar agora. Destrava. Fecha o olho agora. Fica as obreiras atrás. Em nome de Jesus. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Em nome de Jesus. Solta todo mal agora que luta sobre a vida delas. 1, 2, 3. Pode dar o grito da derrota. Aonde houver um demônio que luta, aonde houver um demônio que luta, Senhor, os sinais aconteceu, a mão foi travada. Então aonde houver algo do mal, agora, solta, 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 da cabeça aos pés, da cabeça aos pés, da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Vai começar a queimar, irmãos, vai começar a queimar. Queima, Jesus, queima, 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 queima. Agora, aonde houver um demônio que luta na mente, olha que Deus está dizendo aqui, irmãos. Espírito da morte, pega a tua bagagem, pega a tua bagagem, pega a tua bagagem, pega a tua bagagem, pega a tua bagagem. Solta, solta, solta. Queima, 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 queima. Agora, 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 agora. Queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus.